Olá pessoal, eu sou Marcelo Spalding, professor, escritor, pós-doutor em escrita criativa e este é o canal Formação de Escritores. Hoje vamos falar sobre livros sobre escrita criativa. Trouxe aqui alguns livros que foram importantes na minha formação, que eu utilizei inclusive para escrever o meu próprio livro e vou trazer como sugestão para que vocês possam começar a construir também uma biblioteca de livros sobre escrita criativa que vão ser muito úteis para quem gosta de ler, de escrever, quem quer ser um escritor. Depois da vinheta a gente começa, não deixe de, enquanto isso, se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo, dar aquele joinha aí para nós e deixe nos comentários, inclusive, se vocês têm alguma outra sugestão de livro, porque existem outros tantos livros publicados nos últimos anos que a gente não vai trazer aqui. Então, deixe nos comentários também outras sugestões de livros que vocês leram, que vocês gostaram, para que a gente possa indicar para o pessoal aqui do canal. Depois da vinheta a gente começa. Como muitos que acompanham o nosso canal já sabem, eu mesmo escrevi um livro, Escrita Criativa para Iniciantes, publicado em 2018. Um livro de capa dura, bonito, está à venda aí na Amazon e também disponível nos nossos sites. Este livro, inclusive, foi inspirado na oficina de escrita criativa que eu havia criado já lá em 2015. E este livro certamente foi baseado em outros textos, em outras obras sobre escrita criativa. Então, o objetivo deste vídeo é trazer para vocês algumas obras de escrita criativa que podem ser úteis para quem gosta de ler, gosta de escrever e que, de certa forma, me inspiraram ao longo do meu período de formação e também foram usadas citações de muitas dessas obras neste livro, nos meus cursos, nas minhas oficinas. No próprio Formação de Escritores, que a gente tem aqui o nosso curso online, com aulas ao vivo, a gente traz muitos desses livros também como sugestão de leitura para o pessoal. Então vamos lá. O primeiro não poderia deixar de ser sobre a escrita de Stephen King. O Stephen King é um dos escritores que mais vende livros no mundo, mais conhecidos no mundo. Mesmo pessoas que não são leitoras, eu tenho um amigo que não é um leitor, mas que ele leu toda a obra de Stephen King, adora Stephen King, e eu acho isso um mérito, né? Não um demérito do autor. E quando a gente leu sobre a escrita, a gente descobre que o Stephen King ele estudou escrita criativa, fez mestrado em escrita criativa lá nos anos 50, 60, e ele traz toda essa bagagem de conhecimento para este livro. Então, a primeira metade do livro é uma biografia do Stephen King, algumas memórias dele, e a segunda parte é um livro com técnicas, sugestões, dicas para escrever melhor, muito úteis. A gente usa muitas delas, inclusive, ao longo do curso. Ele fala sobre a importância, por exemplo, de se estudar a língua 1, de se estudar o português, no caso dele, se estudar o inglês. Ele fala sobre a questão dos advérbios e adjetivos. Ele fala sobre construção de cenas. Ele fala sobre o processo criativo, de quanto tempo ele demora fazendo um livro, de como é que é depois que acaba o livro, a parte de revisão, primeiro leitor. Então, o Sobre a Escrita, ele mostra não apenas que o Stephen King é um escritor de best-seller, como ele é um escritor com bastante conteúdo, com bastante consistência e muito generoso, porque esse livro realmente ele traz bastante coisa da técnica de trabalho dele. Aqui a ordem é um pouco aleatória, tá, gente? Eu não separei em ordem de época que foi lançado, não é ordem de importância. Eu fui pegando os livros aqui que estavam no escritório e que me influenciaram e vou mostrar para vocês sem me preocupar com a ordem. Um outro livro bastante conhecido para quem gosta de escrever é o Do Que Eu Falo Quando Falo de Corrida. O Murakami é um romancista japonês bastante respeitado, um escritor contemporâneo muito elogiado, muito influente, e ele também é maratonista. Então, curiosamente, esse livro aqui é um livro sobre corrida, sobre maratona, em que ele acaba também falando sobre a escrita de romances, a escrita de literatura. E aí é curioso que eu já tive no curso pessoas que gostavam de escrever e começaram a correr por causa do livro do Murakami, e pessoas que gostavam de correr e começaram a escrever por causa do livro do Murakami. Então é um livro muito curioso, quem gosta de esporte, gosta de corrida, gosta de caminhadas, vai gostar do livro pelos dois motivos. E quem gosta de escrever, conhece a obra do Murakami, ou mesmo que não conheça, também vai tirar algumas ideias muito importantes, especialmente a escrita de romances. Porque o Stephen King, apesar de ser um romancista, me parece que o livro dele consegue ser um pouco mais abrangente. As pessoas que escrevem poesia, conto ou qualquer outro gênero de escrita criativa vão aproveitar bastante. O Murakami já é mais focado, com certeza, no texto de romance, narrativa longa. Aí eu trouxe aqui o livro chamado Cartas a um Jovem Escritor, do Prêmio Nobel de Literatura Mário Vargas Llosa. E esse título é inspirado num outro livro, que eu não vou ter aqui para mostrar para vocês, mas é um livro importante também, chamado Cartas a um Jovem Poeta, do Rilke. Esse é um livro de 1913, é um livro super antigo, clássico já, então quem tiver curiosidade, busca na internet aí, ou nas bibliotecas das universidades,
Cartas a um Jovem Poeta, do Rilke. E o Vargas Llosa, então, escreve Cartas a um Jovem Escritor, que, na verdade, é uma coleção que havia Cartas a um Jovem Político, Cartas a um Jovem Filósofo, tem vários desses livros da coleção, e a literatura, o escritor, quem escreve é Vargas Llosa, e são cartas mesmo, cartas de conselho, cartas com sugestões. Vocês notem que eu tenho o hábito de dobrar as folhinhas dos livros, né, e rabiscar, cadê? Tá aqui, ó. E rabiscar um pouquinho ali também, que eu achei importante. Então, ele é muito bom, porque esse formato de cartas parece que ele está conversando com a gente. E o Vargas Llosa é ótimo nisso. Então, Cartas a um Jovem Escritor, do Vargas Llosa, é uma outra dica. Esse livro não é fácil de encontrar em livraria, ele está meio fora de catálogo. Mas quando encontrarem, se encontrarem, vale a pena pela forma como ele faz esse livro e também, claro, pela grandiosidade do autor. Arthur Schopenhauer, A Arte de Escrever, da LPM Pocket. Essa é uma tradução de um livro chamado Parega e Paraliponema, também um livro super antigo, de 1851. Então, é um livro que ele é interessante. O título Arte de Escrever, ele não chega a ser definitivo sobre a obra. Não é um livro inteiro sobre a arte de escrever. Ele é um livro que vai filosofar muito, ele é um livro que vai filosofar sobre a própria leitura e a própria escrita. No começo do livro é curioso que o Schopenhauer fala que a gente deveria ler menos. Outra época, né, gente? Ler menos por quê? Para que a gente possa pensar mais. É interessante esse conceito, né? Porque a pessoa que lê demais, ela, segundo Schopenhauer, acaba pensando de menos. Mas não vão confundir o ler menos com o ver seriado, com jogar videogame. É que na época do Schopenhauer, a leitura fazia esse papel, talvez, de distração, de hobby, tempo livre das pessoas. Então ele chega a começar dizendo que se deveria ler menos. Que é um pouco uma questão que também está lá no Don Quixote, está no Madame Bovary, do Flaubert, que é esse hábito exagerado, esse vício pela leitura, que, segundo a época, alguns tinham. Então, ele vai dizer sobre pensar por si mesmo, depois fala sobre escrita e estilo, leitura e livros, linguagem e palavras. O Schopenhauer tem um trecho muito bacana que eu uso em todas as minhas aulas sobre concisão, sobre a importância da concisão. E aí é curioso pensar que isso é escrito em 1850, ou seja, a concisão, embora hoje seja muito importante, fundamental, ela sempre foi valorizada, sempre foi uma recomendação para que a gente possa escrever melhor, ser mais conciso, mais direto e evitar a prolixidade. Então, Parega e Paraliponema, ou em português, A Arte de Escrever, do Schopenhauer. Este livro aqui, da Anne Lamott, Palavra por Palavra, Instruções sobre Escrever e Viver. A Anne Lamott também vai fazer um livro com alguns conselhos, algumas técnicas sobre a escrita. Aqui na contracapa tem uma frase do The New York Times dizendo que é um livro bem-humorado, provocativo. E eu acho muito importante também que são autores mais contemporâneos. E aqui a gente tem a primeira indicação de um livro de uma autora mulher, né? Existe sim uma histórica defasagem de autoras mulheres que são valorizadas, publicadas academicamente, também na área da escrita. E a Anne Lamott tem essa questão de gênero que traz algumas outras reflexões, algumas outras abordagens nesse livro dela. Eu gosto muito da parte que ela fala sobre diálogos e personagens, por exemplo. Tenho usado bastante nas aulas as falas da Anne Lamott sobre personagem, a ideia de que a gente tem que escrever o diálogo como se os personagens estivessem ali vivos conversando conosco. Então, não com aqueles termos arcaicos, com termos, às vezes, da língua culta. Nós temos que usar a oralidade, naturalidade nos diálogos para que a gente consiga criar aquilo que é a personalidade linguística. Então, isso tudo eu uso o livro da Anne Lamott para fundamentar, para trazer como conceito para vocês nos cursos. Também a LPM publicou esse livro do David Lodge chamado A Arte da Ficção. E esse livro é interessante porque eles são capítulos super curtos. Deixa eu pegar aqui quantos capítulos, se não me engano são 50 tópicos. Super curtos, exatamente, 50. 3 páginas, 4 páginas, 2 páginas. Então, por exemplo, epifania, coincidência, surrealismo, ironia, motivação, título, ideias, romance de não ficção, metaficção, o estranho, o fim, o começo, o leitor no texto, clima, repetição, intertextualidade. Então é um jeito curioso, um jeito interessante de organizar o livro. Eu até pensei, quando eu escrevi meu livro, em organizar o livro assim, que quase que são crônicas, são tópicos, cada tópico falando sobre um conceito. Muitos desses conceitos técnicos, alguns conceitos, inclusive, de recepção, como leitor, ou até de produção,
mas é um livro muito útil para quem gosta de escrever. Claro que os exemplos que o David Lodge traz são exemplos, em geral, de romances ingleses, que nem sempre a gente vai ter essa familiaridade. Mas o livro, pelos conceitos, pelos temas que ele aborda, é um livro que foi muito importante para mim. Eu sempre acabo usando ele, de alguma forma, também nas minhas aulas e no meu conteúdo. Não posso deixar de citar Rosa Monteiro, a louca da casa. A Jacira Fagundes é uma das entusiastas da Rosa Monteiro, que me apresentou, inclusive, a Rosa Monteiro. A Rosa Monteiro é uma escritora espanhola, que também tem feito bastante sucesso em termos de prêmios quanto de público na contemporaneidade. E A Louca da Casa é uma grande mistura de autoficção, de autobiografia e também de dicas e sugestões para a escrita, especialmente essa coisa de viver a escrita. Então, a Rosa Monteiro costuma ser uma autora, especialmente A Louca da Casa, que vira livro de cabeceira de muitos e muitos alunos iniciantes. Não posso deixar de dizer aqui uma identificação muito grande de autoras mulheres em relação ao Louca da Casa, da Rosa Monteiro. Então, é uma dica também bastante importante aí para quem está criando sua biblioteca, criando o seu repertório. Outro livro que eu não vou ter aqui, mas que naturalmente a gente usa bastante nas aulas e cita, é o Poética do Aristóteles. O Poética do Aristóteles é um texto que se encontra na internet. Claro que mais do que ler a poética, né, aquela linguagem um pouco mais antiga, a Poética do Aristóteles é de 300 a.C., valem os conceitos que a gente trabalha da poética dentro dos cursos, dentro das aulas. Então, a Poética do Aristóteles também é um livro bastante importante, bastante influente. Estou lembrando aqui do Auerbach, um texto chamado Mimesis, também é um texto clássico, especialmente filosófico. O Ingarden, com os textos também filosóficos dele, vale a leitura. Mas tem obras que eu não tenho aqui comigo, porque são obras que a gente consulta em bibliotecas, a gente às vezes também lê na internet, textos mais clássicos, mais acadêmicos, mas que não dá para deixar de referir aqui, porque são importantes também. Mas eu trouxe ainda um livro da minha amiga Jane Tutiquian, junto com Pedro Gonzaga, chamado Escreva, Guia de Escrita Criativa, lançado pela Leitura 21, que é um livro super prático, com exercícios, quase um livro oficina, que certamente também me inspirou a escrever o Escrita Criativa para Iniciantes. O Escrita Criativa para Iniciantes, ele é uma mescla, esse aqui, do conteúdo das minhas oficinas online, que tinha bastante texto nas oficinas, hoje acaba sendo mais baseado em vídeos, né? Junto com algumas aprofundamentos. Quando a gente vai passar um material desses de oficina online para livro, a gente se depara com alguns problemas. Primeiro, uma coisa de linguagem, a oficina é muito mais coloquial, um diálogo muito mais próximo, direto. Segundo, os exemplos. Então, se eu posso, numa oficina, usar exemplos dos mais variados, textos de vários autores, no livro eu não posso por direitos autorais, porque a oficina ela tem fins didáticos, ela é fechada, ela não é aberta. E o livro não, eu não posso colocar o poema inteiro do Drummond no livro, como eu posso fazer na oficina. Então, eu precisei trabalhar muito mais os conceitos por não poder usar, às vezes, os exemplos ou grandes trechos de outras obras. Mas o livro da Jane e do Pedro trazem também essa ideia de uma oficina em forma de livro ou de um livro em forma de oficina, que é um pouco o conceito dos dois livros. E o livro do nosso grande mestre, Assis Brasil, Escrever Ficção, um manual de criação literária, lançado pela Companhia das Letras. O Assis merece muito. O Assis Brasil, para quem não conhece, ele é o grande professor de todos nós. Aqui em Porto Alegre, em 82, lá na PUC, ele criou a Oficina de Criação Literária, que é uma oficina inspirada nas oficinas de Creative Writing americanas, que já existiam nas universidades americanas há bastante tempo. Pois o Assis Brasil trouxe essa ideia para cá, criou essas oficinas e elas fizeram um grande sucesso. Até hoje, o Assis Brasil está dando aulas nessas oficinas, formou grandes autores, Tia Wechowski, Daniel Galera, a Valesca de Assis, muitos e muitos autores, Cíntia Moscovici, passaram pelas oficinas do Assis e se tornaram grandes escritores, grandes autores contemporâneos. Então, o Assis Brasil, ele não apenas criou uma geração de autores, como uma geração de professores de escrita, muitos desses hoje, inclusive eu, estão dando aulas de escrita, e também criou essa cultura dos cursos de escrita criativa, porque até a oficina do Assis ainda se discutia, embora se discute ainda hoje, né, se é possível aprender a escrever. Então, a faculdade de música ninguém questiona, a faculdade de artes plásticas ninguém questiona, a faculdade ou curso de teatro ninguém questiona, e as pessoas às vezes ainda questionavam os cursos de escrita criativa, e o Assis Brasil, muito pelo trabalho que ele trouxe, baseado em questões acadêmicas lá, do Creative Writing, ele dá peso, ele dá seriedade, ele dá método, inclusive, para as oficinas e para os cursos de escrita criativa. Porque, claro, gente, a gente sabe escrever, todo mundo na escola aprendeu a escrever,
Mas escrever criativamente, escrever texto de ficção, escrever com aquele tempero, com figuras de linguagem, personagem, enredo, narração, são outras técnicas que a escola, infelizmente, não se debruça sobre elas e cada vez menos, né? Cada vez as escolas colocam mais conteúdo, mais matérias e deixa para trás, às vezes, aquilo que é importante, que é a leitura e a escrita. Então, a escrita criativa, ela é, sim, uma área um pouquinho diferente daquela que a gente teve na escola, da escrita tradicional, escrita funcional, e o Assis Brasil teve esse grande mérito de trazer isso como oficina, e só depois de mais de 30 anos de oficina que ele, então, se aventurou, teve a coragem aí de publicar o livro, que é uma grande referência, né? Até pela importância do autor, e é um livro brasileiro, com exemplos também mais familiares a nós. Certo, gente? Espero que tenham gostado desse vídeo. Então, aqui tem algumas das dicas de leitura. Citei outras, né? Não citei, por exemplo, o livro de cartas do Tolstói, livro de cartas do Carlos Fernando Abreu. Se a gente for aprofundar, essa lista aqui é infinita. Mas quem tiver alguma ideia, quem tiver alguma sugestão que eu não falei aqui no vídeo, coloca nos comentários. O pessoal que assiste nossos vídeos também lê os comentários depois e vão gostar de ver nos comentários outras sugestões de livros mais recentes ou também livros clássicos de escrita e escrita criativa. Então não deixem de se inscrever no nosso canal. Depois do nosso vídeo eu vou colocar 2 sugestões de vídeos aí para vocês continuarem assistindo, especialmente para quem chegou agora no canal Formação de Escritores. O nosso canal ele é feito para pessoas que gostam de escrever, gostam de ler, e ele traz um pouquinho do conteúdo do nosso curso online de Formação de Escritores, que é um curso que existe há quase 10 anos, com aulas ao vivo semanais, e a gente traz um pouquinho desse conteúdo gratuitamente aqui para a comunidade através do YouTube. Certo, gente? Muito obrigado pela participação de todos, então até o próximo vídeo. Tchau!